O repórter TVI desta noite entra num campo de batalha que tem sido um segredo e um mistério em Portugal. São as lutas diárias de inúmeras mulheres portuguesas que nunca foram à guerra, mas que convivem com o stress pós-traumático dos companheiros, antigos soldados na guerra do ultramar. Homens que, na altura da guerra, eram jovens de 19 ou 20 anos e que, em nome do Estado, mataram e viram matar, sofreram e viram sofrer. De heróis da pátria, passaram a ignorados. A depressão, a angústia, a frustração de muitos deles transformou-se numa herança pesada para as famílias. Portugal enterrou os mortos, mas esqueceu-se de tratar dos vivos. É a grande reportagem desta noite. Estas mulheres nunca foram à guerra, nunca dispararam um tiro e, no entanto, travam todos os dias uma dura batalha, uma espécie de guerra de guerrilha contra as feridas e as memórias dos seus homens. Eles que lhes pegaram doses maciças de ansiedade e depressão e que fizeram da sua vida um inferno. Para estes homens, o tempo volta para trás todos os dias. O que fizeram ou viram fazer por terras de África, nem às paredes confessam. Mas calcula-se. Mortos, feridos, atrocidades, torturas. Estes homens prematuramente envelhecidos sofrem de uma doença silenciosa que não deixou marcas no corpo, mas que corrói a cabeça e a alma. Sofrem de stress pós-traumático de guerra e são provavelmente mais de 100 mil. Ex-militares que, ainda miúdos de 19 e 20 anos, combateram em Angola, Moçambique e Guiné. A sua vida, os seus atos e os seus silêncios fazem ainda hoje sofrer seguramente mais de 400 mil famílias, sobretudo as mulheres e os filhos. Em Belém, presta-se na pedra a homenagem aos mortos nas guerras de África. Antónios e Manéis, soldados, soldadinhos, cabos, alguns forriés e sargentos. A verdade é que Portugal enterrou os seus mortos, mas esqueceu-se de tratar dos vivos. Matado e visto morrer, e isso percebia-se no meu pai. Lá está, naquela névoa do álcool e da confusão do dia-a-dia e tal. Nunca numa conversa clara e descontraída, isso não. Eu fui pai, mãe, amiga, camarada, se é que se pode dizer. Fui tudo isso, numa luta que era a minha luta. O destacamento Andrade, perto de Armação de Pera, podia chamar-se simplesmente Vivenda Andrade. Mas não. Fernando Andrade, militar boina castanha até morrer, decidiu que devia morar no destacamento Andrade. A mulher, Isilda, 64 anos, e o filho Pedro, 35, passaram as autênticas passas do Algarve durante muito tempo. Fernando adorava a tropa e, com o evoluir da doença, começou a odiar os civis. Criou uma guerra, se é que se pode dizer, psicologicamente contra os civis. Ele achava que todos nós mentíamos, não confiava em ninguém, sempre muito assustado. Isilda e Fernando, que morreu há 4 anos, conheceram-se na sua cidade do Porto. Tinha ele acabado de fazer 2 comissões de serviço na Guiné e em Moçambique. E os medos ainda não lhe tinham subido à cabeça. Por causa do clima, que lhe fazia lembrar África, Fernando e Isilda vieram morar para o Algarve. O filho único, Pedro, ficou recentemente paraplégico devido a um acidente de moto. Fernando, já refugiado no álcool, queixava-se das altas patentes, mas adorava a farda. Só dizia, deixa-me viver em paz, eu quero um dia morrer assim, quero ser como sou. Fui segundo sargento, não quero chegar a capitão. Era uma frase que ele dizia muitas vezes. Durante os acessos de loucura, a própria mulher era reduzida a uma simples civil. Pedro, ainda adolescente, não entendia bem a agressividade do pai. Vi a minha mãe chorar muitas vezes, sozinha, no silêncio, muitas vezes. E aí apercebi-me que a minha mãe não só se mantinha, como se mantinha com uma valentia estoica, que eu sou-lhe sincero ao dizer que, por vezes, me chegou a custar perceber como é que a minha mãe conseguia ficar ao lado do meu pai. Fernando só a partir de certa altura
começou a falar pouco do que tinha feito e visto fazer em África, e só quando estava meio alucinado. Apanharam dois soldados inimigos, cubanos, acho que eram graduados. Obrigaram-lhes a dizer onde era o posto deles, eles disseram que não diziam, a português, não diziam. Obrigaram-nos a fazer uma cova e deram-nos um tiro na nuca. E isso não se esquece. Claro. Em Moçambique foi uma escola, fizeram um ataque a uma escola quando se aperceberam, era uma escola primária que estava a funcionar. E ouviram gritos entre professores e crianças, tudo pelos ares. E ele a ver aquilo tudo. Isilda, sempre a seu lado, pouco mais lhe conseguia arrancar. E só por uma vez, Fernando conseguiu falar das atrocidades em África a um psiquiatra de Faro. E depois chegou-lhe a dizer, doutor, não me peça mais nada, porque eu não falo mais nada, que eu acho que eu tinha feito, nós, quando saímos da guerra, fazemos uma jura entre todos que a guerra era nossa, a guerra era para morrer connosco. Porque nunca mais na vida civil nos iam compreender. Fernando não gostava de cinema, passou a assustar-se com o ruído dos tiros e apenas tolerava o primeiro filme de Rambo, porque lhe fazia lembrar a sua própria história. Eu acho que ele tinha sentido de culpa, teve sempre, porque ele dizia, eu não fiz, mas também eu não tive coragem para dizer não façam. Também a família Andrade pediu o reconhecimento da incapacidade de Fernando. Foram anos de luta contra os serviços militares. Em 2001, os próprios serviços de saúde, os civis, lhe reconheceram 65% de incapacidade. E a revolta foi total quando, 5 anos depois, os seus próprios camaradas em Lisboa lhe puseram o carimbo de pronto para todo o serviço militar, sem direito a nada. Fernando queria partir aquilo tudo. Foi uma revolta muito grande dentro daquele hospital militar da Estrela, que me tiveram que dizer, minha senhora, veja-se o acalma, porque senão... Eu disse, porque senão é isso, é entrar ali naquela porta ali ao fundo que eu estou a ver, no corredor, que diz psiquiatria. Do que é que estão à espera? A revolta durou até à morte. Pedro, licenciado em Estudos Internacionais, sabe que ainda há muito para dissecar sobre a guerra portuguesa em África. Mas a verdade é que eu acho que as feridas ficaram todas ao aberto. E pronto, muitas gangrenaram e apodreceu. E o corpo apodreceu. E eu penso que será para a história de Portugal um capítulo que vai ficar muito mal contado. As cinzas de Fernando lá estão numa pequena caixa na sala de estar, junto às fotos e às medalhas da guerra. Estão ali as cinzas dele e estão à espera de mim. Um dia as minhas irão com ele e o meu filho sabe que é para lançar ao mar. Fernando, como muitos outros destes homens, foi perdendo a fé ao longo dos anos. Ele dizia-me, como é que é possível acreditar em Deus se eu andei lá, eu e todos os que andámos na guerra, se a gente matou, fizemos atrocidades, eu vi crianças e mulheres morrerem inocentes. Isso é força de Deus? Como é que é possível? Queres que eu acredite em Deus? A maioria deles apresenta um sentimento de desesperança, uma visão negativa em relação ao mundo. E em relação a Deus também? Sim, sim. Muitos deles deixam de acreditar, deixam de ter a sua fé. Isilda respeita a memória do seu adorado Fernando, mas chegou a pensar em desistir. Pensava, se calhar não vou conseguir nada. Chegou uma altura da minha vida que eu achava que a guerra, entre aspas, estava perdida, mas nunca desisti e disse não. Quero um dia poder deitar-me e estar descansada num travesseiro e dizer fiz tudo o que pude por ele. Eu, de facto, tenho coisas que deveria ter perdoado ao meu pai e talvez não tenha sabido perdoar. Perdoas hoje? Espero um dia conseguir perdoar. Durante os 13 anos da guerra em África, pelo menos 1 milhão de soldados, mais de 10-12% da população portuguesa, passou por Angola, Guiné e Moçambique. Uma percentagem brutal para um pequeno país como o nosso. Enterrados os mortos, milhares de jovens voltaram então às suas vilas e aldeias. Casaram
e foram infelizes para sempre. A senhora foi ou é uma mulher feliz? Não direi que seja uma mulher feliz, mas sou uma mulher resignada. Está arrependida de ter o soldadinho não volta do outro lado do mar.